Bom dia, bom dia! Está começando mais uma aula de Biologia aqui dos nonos anos com a professora Luciane. Hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios referente ao assunto ácidos nucleicos. Eu vou fazer a divisão dessa aula em duas partes. Agora nós vamos começar então com a parte 1. Peguem as apostilas, vamos começar então com a página 345. Exercício de número 1. Tanto o DNA como o RNA são formados por unidades estruturais que formam o nucleotídeo, representado na figura a seguir. Então, na figura aqui nós temos um nucleotídeo. Identifique as substâncias representadas por A, B e C, por essas três letrinhas. Vamos então relembrar a aula passada. O que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é uma substância química formada então por três elementos. Um ácido. O que seria esse ácido? Ele é representado então pelo fosfato, PO4, por um açúcar, que é uma pentose, e pelas bases nitrogenadas, que nós temos adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Então ele pergunta quem são as letrinhas A, B e C. Então vamos começar aqui. Aqui vamos começar pela parte central, porque sempre a parte central vai ser representado então pela pentose. Por que pentose? Porque ele tem 5. Pente vem de 5. 5 carbonos, então, 1, 2, 3, 4, 5, para estar ligando, então, aqui nas bases nitrogenadas. Então, eu já sei que a letra B é uma pentose, é o meu açúcar. Aqui nós temos, então, sempre ele vai estar ligado às bases nitrogenadas. E daqui desse outro ladinho, nós vamos ter, então, o fosfato, que é um ácido, tá? Que é o PO4. Na página 346, nós temos o exercício de número 2. O DNA é constituído de duas longas cadeias de nucleotídeos, que estão unidas pelas bases nitrogenadas, como mostra a figura a seguir. Então, o que nós temos nessa figura? Nós temos, então, isso aqui é um DNA, é uma fita dupla de nucleotídeos. O que é o gene? O gene é uma parte, é um filamento, uma porção de quem? Do DNA. Lembrando que o DNA ele é formado, então, aqui, por essas corzinhas aqui, pelas bases nitrogenadas. Nós estamos aqui representando de amarelo a base adenina e aqui de rosa representando a guanina. Então, vamos lá. Com base nas informações apresentadas, identifique os pares de bases nitrogenadas aqui desse gene. Então, nós vamos identificar as cores. Vamos relembrar um pouquinho das ligações. A adenina, no DNA, a adenina sempre vai se ligar com a timina e vice-versa. E a citosina sempre se liga com a guanina e vice-versa. Ok, o que nós temos? A adenina de cor amarela. Então, aqui eu vou olhar para a adenina de cor amarela, ela sempre vai estar se ligando com quem? Com a timina. Então, obviamente, a timina vai ser de cor verde. A guanina é de coloração rosa, tá? É a guanina aqui de rosa. E ela sempre vai se ligar a guanina com a citosina. Guanina com a citosina. Então, se o rosa é a guanina, a citosina vai ser de cor azul. Então, eu coloquei aqui a citosina de azul, a adenina de amarelo, a guanina de rosa e a timina aqui de verde. Então, é só nós fazermos, então, este sequenciamento. Este rosinha vai ser a citosina, que vai sempre estar ligando com o azul, sempre vai estar ligando a citosina, sempre vai estar ligando com a guanina, que é o rosa. E esse amarelinho que é a adenina, o verdinho, timina. O rosa, de novo, guanina, o azul, citosina. O verde, timina. E o amarelo, a adenina. Então, nós vamos ter essa sequência, essa parte aqui do DNA, esse gene, nesta ordem aqui, como foi dito. Então, a resposta fica citosina, guanina, adenina com timina, por conta dessas colorações, tá? Guanina, citosina e timina, a adenina, devido aos pareamentos específicos. Na página 346, nós temos a questãozinha de número 3. Por meio de estudos realizados em um laboratório, um geneticista forense encontrou fragmentos de DNA. Então, uma pessoa que trabalha aí com investigações, tá? Usando então a parte da genética. Ele encontrou fragmentos de DNA com informações incompletas. Já que uma das fitas estava sem a sua fita complementar, a sequência de bases nitrogenadas desse fragmento aqui que ele encontrou, tá? Aqui o fragmento. Qual deve ser a sequência da fita complementar que está faltando? Vamos relembrar. Regras de pareamento. Sempre a adenina se liga com timina e vice-versa. Timina com adenina. Sempre a citosina se liga com a guanina e guanina com a citosina.
Ok, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, nunca vai ter a uracila, vamos relembrar que a uracila é somente no RNA, no DNA não tem a uracila. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar este fragmento aqui e eu coloquei ele aqui, a mesma coisa. Guanina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, citosina, timina, adenina. Só copiei ele aqui. O que nós vamos fazer? A fitinha complementar. Ou seja, eu sei que a guanina se liga com quem? Citosina. Então, guanina com a citosina. De novo, guanina com citosina, citosina com guanina, timina eu vou ligar com adenina, adenina com timina, citosina, guanina, citosina, guanina de novo, timina, adenina e adenina, timina. É só fazer então essas ligações aqui usando esses pareamentos específicos. Na página 346, a questãozinha de número 4. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação, ou seja, não vai alterar o material genético, a ordem não. E que apresente 16% de bases nitrogenadas de quem? Da citosina. Determine os percentuais de guanina, timina encontrados nessa molécula. Vamos justificar a resposta. Vamos lá. O que nós temos que saber? Primeiro que é um DNA. E nós temos que saber também que somando as 4 bases do DNA, adenina, timina, citosina e guanina, sempre vai dar um total de quanto? 100%. O que ele deu no enunciado? Ele deu que 16%, tá aqui, ó, é a citosina. Então, eu só copiei aqui um dado que a gente tirou do enunciado. 16% é a citosina. Eu sei que a citosina se liga com quem? Com a guanina. Então, se eu tenho 16% de citosina, eu vou ter 16% de guanina também. O que eu faço? Próximo passo, somar as duas. Citosina mais guanina, 16 mais 16, 32%. O total é quanto? 100. O que a gente faz agora? Pega esse total de 100% e tira de citosina mais guanina, de 32. Vai dar 68. Tá pronto? Não, não está pronto. Eu vou ter que dividir esse 68 por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque metade dele vai ser a adenina, o resto das bases que estão faltando, e a outra metade vai ser a timina. Então, esses 34 eu dividi por 2, porque metade é adenina e metade vai ser a timina. Então, eu tenho aqui os 4 valores, citosina e guanina 16 e 16, adenina e timina 34 cada uma. Somando as 4, nós vamos ter um total de quanto? 100%. Na página 347, nós temos o exercício de número 5. Vamos lá. Determinado organismo possui em seu DNA cerca de 10 mil nucleotídeos, dos quais 35% é formado de guanina, da base nitrogenada guanina. Descubra a porcentagem referente à quantidade de timina, uracila, adenina e citosina. A mesma coisa que nós acabamos de fazer no exercício anterior. Vamos lá. As regrinhas de pareamento nós já sabemos. A adenina sempre se liga com a timina e vice-versa. A citosina sempre se liga com a guanina e vice-versa. E somando as 4 bases, porque é um DNA, nós vamos ter, então, 100%. Nós temos 10 mil nucleotídeos. O que ele deu no enunciado? 35% é quem? Guanina. Se eu tenho 35% de guanina, a citosina também vai ser o mesmo valor, 35, 35. Sempre vai ser o mesmo valor porque elas estão pareadas. Citosina sempre que guanina e guanina que citosina. Então, eu já tenho 2 valores. O que ele me deu, que é 35 de guanina, mas a citosina é igual. O que eu faço? Próximo passo, somo as duas. Citosina mais guanina, quanto que vai dar? 70%. Vou pegar o quê? O 100% novamente, que é o valor total da soma das 4 bases. 100 menos 70, que 70 é a soma da citosina com guanina, vai ser 30%. Não está pronto meu exercício. Eu vou pegar esse 30 e vou dividir por 2, porque metade vai ser a adenina e a outra metade vai ser a timina, as outras bases que estão faltando. O que ele perguntou? Ele quer saber citosina, eu já sei, 35. Ele quer saber a adenina, 15. E ele quer saber a timina, 15. Quem está faltando? A uracila. Mas nós sabemos, aqui nós estamos falando de quem? De DNA, e o DNA não tem uracila. Então, é só colocar U, que é o símbolo da uracila, igual a 0%. Só teria se fosse RNA. Página 347, exercício 6. Elabore um texto relacionando as estruturas relacionadas a seguir. Nós temos cromossomo, núcleo, DNA, nucleotídeo, célula e gene. Pessoal, esse aqui pode ficar livre para vocês estarem montando o texto de vocês, desde que obedeça, então, os conceitos de cada uma delas. Então, vamos lá.
O que nós temos aqui? Um DNA. O DNA, então, é um filamento aqui de material genético. Quando esse filamento duplo de material genético for envolvido por proteínas chamadas de histonas, ele vai ser denominado de cromatina. E quando essa cromatina se espiralizar, ou seja, se condensar, ela ficar enovelada, tá? Enroladinha aqui, a cromatina vai ser denominada de cromossomo. Então vamos lá, o que nós podemos fazer? E lembrando também aqui, ó, o que é essa soma aqui desses três componentes, que é o nucleotídeo, formado do ácido fosfato, do açúcar pentose pelas bases nitrogenadas. Então vamos lá, vocês podem elaborar no textinho de vocês. Eu coloquei aqui um modelo, um exemplo. O gene, o que é o gene? É uma parte do DNA, um filamento do DNA. E onde que fica esse DNA? Se encontra onde? No núcleo. No núcleo de quem? Das células eucariontes, que são as células que têm núcleo. Eles são formados, o DNA, de subunidades de partes que nós chamamos, tá aqui, ó, de nucleotídeos. Quando a célula ela for produzir uma nova célula, o DNA vai se condensar, ele vai se enrolar, tá? Se espiralizar e vai estar formando quem? Os cromossomos. No exercício 7, na página 347, o que nós temos? Vamos analisar esta imagem, nós já vimos ela em algumas questões anteriores. Letra A, qual tipo de molécula está representada na figura? E justifique. O que nós temos nesta figura, que é um conjunto de três aqui componentes, do ácido, do açúcar e das bases nitrogenadas, tá? Então, isso aqui é um nucleotídeo. Mas que molécula que vai estar sendo formada? É um DNA? Não. É um RNA? Não. Não sei. Vamos ver. O que nós vamos analisar? As bases, adenina, guanina, uracila e citosina. Nós sabemos que uracila só é encontrado em quem? No RNA, porque no DNA é a base única, para o DNA é a timina. Então, como tem uracila, nós sabemos que essa molécula é de RNA, por ela ter uracila. E outra forma de eu saber também que é um RNA é porque isso aqui é uma fita simples. Se fosse fita dupla, teria um novo parzinho aqui, ó, um conjunto aqui de nucleotídeos do lado direito também. Mas como não tem, é uma fita única, uma fita simples, é RNA. Na letra B, como chamamos cada unidade básica que compõe essa molécula? Então, isso aqui, o ácido, tá? O fosfato, a pentose, o açúcar e as bases vão estar formando qual unidade básica? O nucleotídeo. E quais esses três componentes, tá, estão formando então o nucleotídeo? Na letra C, ele é formado pelo ácido chamado de fosfato, pelo açúcar, como no caso é RNA, o açúcar dele é chamado, essa pentose é chamada de ribose, e as bases são essas quatro: adenina, uracila, guanina e citosina, porque nós estamos falando de um RNA. Pessoal, nós vamos ficando aqui por hoje, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ter a próxima aula, a parte 2. Beijo a todos.